Agora, com o destaque do Theo Cury lá em Brasília, vamos falar sobre a cúpula do BRICS, que começa hoje na Rússia. E por que a gente vai com informação de Brasília? Porque é lá que está o presidente Lula. Ele iria participar do encontro, porém sofreu um acidente doméstico, ficou no Brasil, mas participa por videoconferência das reuniões do BRICS. Quem chefia a delegação brasileira por lá é o nosso chanceler, Mauro Vieira. E aí, Theo Cury, há pouco o Américo Martins, que está lá na Rússia, nos trazia os principais temas que estão em destaque nessa reunião. Um dos temas é a possível expansão do grupo. Países como Venezuela gostariam de fazer parte do BRICS. E o Brasil deve se posicionar contra a entrada dos venezuelanos. Theo, conta pra gente o que está por trás desse posicionamento do Brasil, o que a gente pode esperar também com relação ao Brasil no que se refere aos outros assuntos que devem predominar ali as discussões. Vamos lá, Carol. O Américo destacou 3 pontos. O primeiro deles foi a demonstração de força da Rússia durante esse evento, em um momento em que a Rússia está há mais de 2 anos em uma guerra contra o país vizinho, que é a Ucrânia. A Rússia que invadiu a Ucrânia no começo de 2022 e desde então vem mantendo essa guerra contra o país vizinho. O governo brasileiro tentou uma articulação junto com a China para apresentar uma saída pela via diplomática entre os 2 países. Isso aconteceu em maio desse ano. A Rússia vê com bons olhos, a Ucrânia critica esse posicionamento do Brasil junto com a China, apesar de elogiar a disposição dos 2 países em tentar achar ali um consenso, uma alternativa para essa guerra que já passa dos 2 anos e meio. Em meio a tudo isso, em meio às sanções que são impostas, em meio ao repúdio de diversos países da comunidade internacional, a Rússia vai sediando esse evento que começa hoje. Por lá, e então mostra essa demonstração de força de acordo com o analista Américo Martins. Além disso, a discussão sobre o sistema de um pagamento internacional paralelo ao SWIFT e a inclusão de novos países, que é onde a gente chega, e onde há uma participação ainda maior e um olhar ainda mais atento e apurado para a posição do Brasil. Isso inclui, por exemplo, Cuba e inclui a Venezuela. Cuba como um país colaborador, não um integrante propriamente dito, mas a Venezuela, sim, há uma discussão com relação a isso. O governo brasileiro já sinalizou não ser favorável a essa inclusão. Isso também tem um peso com relação ao que aconteceu recentemente nas eleições venezuelanas. Há uma cobrança de diversos países, entre eles o Brasil, para que haja transparência na divulgação dos resultados das eleições venezuelanas. Não houve essa transparência, não houve a divulgação das atas mostrando qual foi o resultado das eleições para que diversos países, entre eles o Brasil, pudessem reconhecer o resultado, seja para que lado fosse. Isso não aconteceu. O Brasil, junto com o México, junto com a Colômbia, vem tentando achar, assim como tenta em outros países, no cenário internacional, tenta achar uma solução diplomática por meio da conversa, sem um isolamento propriamente dito, sem um isolamento ainda maior da Venezuela diante de seus países pares aqui na América do Sul. O Brasil também encontra uma intervenção de outros países, uma interferência de outros países que não fazem parte da região nessas discussões, nessas conversas. O presidente Lula, inclusive, deixou isso muito claro no discurso que ele fez na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no mês passado. Então, o Brasil tem um pouco de pé atrás com relação à entrada da Venezuela, e o que aconteceu aqui nas eleições do país vizinho há pouco mais de um mês deixa isso muito claro, e é o principal motivo nesse momento. O presidente Lula, logo mais às 9h30 da manhã, horário do Brasil, participa de uma conversa, de um telefonema com Vladimir Putin. O presidente Lula não pôde estar presente por conta do acidente doméstico que ele sofreu no final de semana aqui na capital federal, no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República. Isso tirou ele da participação desse evento. Então, o presidente vai desfalcar
o evento que conta com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que é quem representa o governo brasileiro e que vai passar as mensagens do presidente Lula nesse evento. Então, o Américo menciona esses 3 pontos. Mais especificamente, esse sobre a Venezuela tem um impacto muito grande às eleições que aconteceram aqui, a falta de transparência e a falta de disposição do país vizinho em colaborar, em esclarecer de fato e expor os resultados transparentes das eleições.